Olá, galerinha! Estamos juntos aqui mais uma vez para iniciar o quarto bimestre. E esse bimestre ele se inicia na página 95 com o capítulo 10, que tem como título A Arte Cristã Primitiva. Bom, gente, antes do cristianismo se tornar uma religião predominante na Roma antiga, muitos seguidores eram torturados, mortos, por conta do que eles pregavam e dos ensinamentos de Jesus a qual eles seguiam. Por esse motivo, muitos ritos dos cristãos não eram respeitados e eles eram obrigados a fugir, a fazer os seus cultos em adoração a Deus em locais onde eles não eram descobertos por conta disso. Mas aí em meados mais ou menos do século III, o número de cristãos ele começou a aumentar bastante e o que fez o imperador do período, se declarar cristão. Esse imperador era Constantino. E depois dessa manifestação onde o imperador se manifestou cristão, se auto-revelou cristão, foi um momento em que os cristãos começaram a ter um pouco de paz, respiraram, puderam fazer seus cultos, as suas adorações a Deus e fazer as construções das basílicas, que na verdade eram onde eles adoravam, onde eles se reuniam. Você vai entender um pouquinho sobre o que é a basílica nessa parte do livro que tem bem no cantinho amarelinho. Essa parte do livro diz o seguinte, que era uma construção pública na Roma Antiga com um grande espaço coberto por uma abóbada, que quer dizer o quê? Um teto curvo, a gente falou sobre isso no bimestre passado. E as basílicas, posteriormente, foram utilizadas como igrejas cristãs. A gente vai começar a entender agora, a partir do tópico 1, aqui na página 95, como tudo ocorreu, ok? Então vamos lá. Você começa vendo uma imagem aí do que seria basicamente as catacumbas, e a gente vai entender um pouquinho melhor o que eram essas catacumbas. Vamos lá. Para os cristãos, gente, alguns ritos eram indispensáveis e muito importantes. E entre eles, o rito fúnebre era também muito importante. A crença na ressurreição e a vida no paraíso alteraram para os cristãos o conceito de morte, que passou a ser visto como uma pausa, um momento em que parou ali, em que dormiu. E a única forma que eles tinham para enterrar os seus entes queridos era através das catacumbas, pois eles não concordavam com o rito pagão da época, que era o que? Incinerar os corpos, queimar os corpos. E também não tinham espaço, não tinham permissão para ter cemitérios, para fazerem ali as covas, de enterrar os seus entes queridos. Então, dessa forma, afastados da cidade, eles fizeram um cemitério subterrâneo, onde era feito como? Eram espaços retangulares nas paredes, corredores estreitos e espaços retangulares nas paredes. Então eles cavavam as laterais das paredes e os corpos eram enrolados ali, e colocado nesses espaços retangulares. Era coberto, e aí fazia-se uma frente, uma tampa, e nessa frente levava o nome da pessoa e o tema que ficava na frente dessa catacumba eram temas ligados a histórias bíblicas ou ligados a Jesus como o bom pastor. As catacumbas eram decoradas com pinturas que representavam histórias da Bíblia, como eu falei para vocês, Moisés, Daniel, Sansão, Jesus como o bom pastor, entre outras coisas. Aqui eu mostro para vocês algumas imagens de como que eram as catacumbas. Elas também serviram muitas vezes de locais para que os cristãos se reunissem e ali fizessem seus cultos e suas adorações. E também tivessem um momento para que pudessem fazer o rito fúnebre para os seus entes queridos. Nós vamos agora para a página 96, onde a gente vai falar um pouco sobre as basílicas, sobre a construção das basílicas, que na verdade elas passaram a ser grandes projetos arquitetônicos. Então vamos lá, eu vou ler com vocês aqui na página 96 um parágrafo que diz o seguinte: depois da conversão do Constantino, que era o imperador do momento, as primeiras basílicas tornaram belos projetos arquitetônicos, E a de maior destaque, gente, é a de Santo Apolinare, em Ravenna. Eu mostro aqui algumas imagens para vocês, mas no livro também você consegue observar essas imagens.
Ela foi construída entre 533 e 549 depois de Cristo, ao longo do governo de Justiniano, que foi outro imperador romano convertido ao cristianismo. Seu interior era coberto por mosaicos. A gente entende a técnica do mosaico como aqueles quadradinhos que a gente muitas vezes até faz trabalhos e monta a imagem com pedaços desses papéis coloridos, ou pode ser qualquer outro material. E lá era utilizado com pedra e formavam-se ali os temas bíblicos dentro das basílicas. As imagens eram elaboradas com pedras ou outros objetos relatando aí histórias bíblicas. E aí você consegue observar algumas dessas imagens. No tópico 2, após a imagem das basílicas, a gente fala, né, sobre a música dos primeiros cristãos. Como eu falei para vocês, os cristãos eram perseguidos, eles eram mortos, torturados, porque eles não tinham permissão para seguir a sua fé, para adorar e para pregar os ensinamentos de Deus naquele período. Então, com medo, né, de serem descobertos, eles não se congregavam em igrejas, como muitos de nós hoje em dia vamos e frequentamos, né? As reuniões eram em casas de conhecidos ou em salões muito simples e tudo muito silencioso. Eles não utilizavam instrumentos musicais. A única coisa que eles utilizavam era a voz, porque na cabeça deles, o que eles pensavam? Se eles usassem os instrumentos musicais, isso poderia chamar a atenção dos seus perseguidores, e dessa forma seriam descobertos, presos, e eles queriam evitar isso. E foi por esse motivo que os instrumentos musicais ficaram ausentes das igrejas, pelo menos nos 2 primeiros séculos da era cristã, porque aí, como eram muito perseguidos, eles não tinham liberdade para tocar instrumentos e fazer, né, a adoração a Deus da forma que eles queriam por conta dos perseguidores. Você conhece aquele ditado que diz: quem canta seus males espanta? Bom, esse ditado, ele traz aí uma máxima universal e atemporal, né? Na Bíblia, a gente conhece e é citada uma história que ganhou uma proporção muito grande, que é a história de Paulo e Silas, né? Que foram presos por pregar e por amar a Jesus, assim como os primeiros cristãos. E na prisão, ao invés de chorarem e reclamarem, eles cantaram, e cantaram com tanto entusiasmo que a Bíblia relata que houve um tremor naquela noite e as portas da prisão se abriram, arrebentaram. O fervor que eles cantaram foi tão grande e houve o tremor em seguida, e as portas da prisão se abriram, o que amarrava, o que prendia, os braços e as pernas se soltaram ali, né, quebraram, deixando bem assustado todos que estavam ali, inclusive o carcereiro. A página 97, ela mostra pra gente que essa história ganhou um domínio tão público que foram feitos músicas, quadrinhos, quadros e entre outras artes, mostrando esse momento muito importante e especial na Bíblia. Nós temos uma pequena música que é de domínio popular, do Minha Vida é uma Viagem, Paulo e Silas cantando na prisão. É um exemplo que mostra o quanto essa história ela é contada, ela é lida, e ela também virou um tipo de arte, né, para que a gente pudesse entendê-la melhor desde criança, né, para que as crianças pudessem compreender. Então você vai ouvir um pedacinho dessa canção. Paulo e Silas cantando na prisão, Paulo e Silas. O episódio de Paulo e Silas cantando na prisão é uma história bíblica clássica que sempre inspira artistas. Ela já foi contada em livros para crianças e virou desenho animado e até mesmo música. Se você observar aqui no tópico 2, tem uma história em quadrinhos, né, que foi inspirada no relato bíblico. Então você consegue acompanhar esse relato, né, você pode ler. E no tópico 3, a gente também tem ilustrações que mostram obras de artes com esse momento, né, onde eles estão cantando, louvando a Deus em um momento de aflição. E agora chegou a sua vez. Na página 98, você vai criar uma arte com esse relato bíblico, Paulo e Silas cantando na prisão. Você pode fazer uma pintura relatando o momento, né, ilustrando o momento aí da história bíblica. Você pode criar uma poesia, você pode criar uma música ou uma colagem para representar. Você vai ficar à vontade para criar uma arte bem linda e especial, baseada nessa história real e que muito tem a nos ensinar.
finalizamos a aula de hoje com as atividades da página 99, onde pergunta o seguinte na questão 1. Por que a música dos primeiros cristãos praticamente não usava instrumentos musicais, mas somente a voz humana? Lembra que a gente começou a falar sobre isso no começo da nossa aula? Então você pode tanto ler o livro quanto voltar um pouquinho o vídeo para você lembrar, para você acompanhar o porquê que eles usavam somente a voz nos encontros, né, onde eles precisavam adorar, onde eles queriam adorar o nome do Senhor. E na segunda questão, você vai lembrar que eu falei aqui sobre as catacumbas, né, que elas usavam temas bíblicos que eram o quê? Eram buracos nas paredes em formatos retangulares, onde eles colocavam seus entes queridos enrolados ali quando já estavam falecidos, já tinham falecido. Mas à frente dessa catacumba, né, era escrito o nome, era tampada, mas era feito desenhos que tinham temas bíblicos, né? Então o que você vai fazer? Nas catacumbas haviam imagens referentes a histórias bíblicas. Um cristão, ao ver essas ilustrações, teria suas convicções renovadas. No espaço aqui, gente, da página 99, você vai ilustrar uma narrativa que você faria nas catacumbas romanas se você tivesse vivido no período do cristianismo primitivo. E justifique por que você fez aquele desenho. Lembrando que naquele período eles escolhiam esses desenhos bíblicos para colocar na frente das catacumbas, né? Eu tô deixando para você olhar alguns desenhos aqui no livro, também mostra alguns para você se inspirar de repente. Qual desenho você faria? Qual história da Bíblia te inspiraria a fazer uma frente ali de uma catacumba, ok? Então eu encerro a aula por aqui. Você pode adicionar a sua atividade à plataforma. A gente também pode se encontrar na escola. Um super beijo para você e até semana que vem.